Nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do tempo do Natal e, como nós sabemos, e que é próprio também do tempo que vivemos, esse tempo ele é antecedido, o tempo do Natal ele é antecedido por um tempo muito profundo, onde nós experimentamos um tempo de preparação para a vinda do Senhor, não só no Natal, onde todo dia 25 de dezembro é Natal, mas algo sobrenatural, a liturgia da igreja nos chama a atenção a nos preparar, que é sobre a vinda definitiva do Senhor. Hoje, mais uma vez também, ressalta aos nossos olhos a figura de João Batista no Evangelho. Aliás, não só no Evangelho, mas já na profecia do profeta Isaías, no capítulo 35 que nós acabamos de ouvir. É o próprio Deus quem vem para nos salvar. João Batista não veio para salvar, mas é o Cristo, o Messias, Jesus. É Ele quem vem para nos salvar. Só que, assim como todo o tempo forte, o tempo litúrgico forte da igreja, ele é antecedido por uma preparação, a vinda do Messias também precisa ser preparada. Preparada. O profeta Isaías, nesse capítulo 35, vai mostrar para nós um tempo de exílio. E no tempo do exílio, como nós sabemos, é um tempo de sofrimento, é um tempo de ausência de uma vida fraterna, é o tempo de uma ausência de um costume religioso. O pessoal que estava no exílio não poderia frequentar o templo, não poderia colocar em prática as suas práticas religiosas. E por isso o povo estava no exílio. E podemos assim quase dizer, é o tempo do deserto. E no deserto destaca-se para nós, obviamente, a figura de João Batista, o precursor, o profeta, como o próprio Jesus enaltece a figura de João Batista, aquele homem, que é destacado dentre todos os homens. O próprio Jesus quem fala, que fostes ver? Ele é o maior dentre todos os homens. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. Por que João Batista tem um destaque tão importante? Por que João Batista é destacado pelo próprio Jesus? Uma vez que João não é o Messias. João é o precursor. E aquele que prepara o caminho do Senhor, ele também tem uma dignidade. No tempo de hoje, o qual nós vivemos, a igreja também tem esse, podemos configurar assim, tem a fama, tem a característica de ser também a precursora. A igreja, a sua doutrina, a sua instituição, o povo, os sacerdotes, o ministério ordenado, todo o conjunto eclesiástico da igreja, ele tem a missão de ser algo profético no mundo hoje, no sentido de preparar o povo para a vinda definitiva do Senhor. E será, queridos, que nós estamos preparados? Eu gosto de sempre perguntar, se Jesus tivesse que vir agora, nesse momento, bater no teu ombro aí e falar assim, vamos embora que está na hora. Será que nós estaríamos preparados, queridos? Acredito que não. E por isso é necessário que em todo o tempo nós estejamos preparados, nós estejamos prontos para a vinda do Senhor. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a igreja em todo momento nos chama a atenção para estarmos preparados. Ainda nessa primeira leitura do domingo de hoje, o profeta nos chama a atenção para aquelas pessoas que estão deprimidas, ou seja, aquelas pessoas que já estão assim, quase que afogadas em realidades que parecem invencíveis, que parecem não ter saída, que parecem não ter mais solução. E é pela boca do profeta quem Deus fala, criai ânimo, não tenha medo, tenha coragem, vede, é o vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele quem vem para nos salvar. Agora, se a nossa esperança está em outras coisas, está em outras pessoas, significa que, obviamente, a nossa esperança ela está fadada ao fracasso. Muitos de nós colocamos as nossas esperanças em dinheiro, em prazeres, em situações, em coisas que nós vamos juntando para a nossa vida toda. E por isso que nós nos frustramos, porque a nossa esperança não está em Deus. Estamos quase para findar o ano
o ano da esperança, né, que o Papa Francisco instaurou para nós, criou para nós. E é uma riqueza muito profunda, porque o ano da esperança faz a gente voltar para o trilho e nos incentiva a preparar melhor a vinda do Senhor. Porque a nossa esperança, a igreja nos chama a atenção para que a nossa esperança esteja no Senhor. Embora seja difícil, porque ao nosso redor existem muitas trincheiras de depressões. Existem muitas depressões que quase nos afogam, de modo que não seja mais possível enxergar as obras do Senhor. Mas a gente não pode ficar afogado nessa realidade. E quando que vai dar esse tempo? Então se abrirão os olhos aos cegos. Vamos ficar atentos a essa primeira leitura, porque ela vai ser como lentes para enxergar o Evangelho de hoje, onde Jesus diz que o tempo chegou. A primeira leitura fala de um tempo que vem o Messias, que vem a salvação, que vem a reunião, que vem aquele que vem para unir o povo de Deus, aliás, reunir o povo de Deus. E como que se dará isso? Quais são os sinais do tempo messiânico, do tempo da presença do Senhor, do reino de Deus instaurado na nossa humanidade? E o profeta continua: aquele tempo onde os olhos dos cegos vão se abrir, aquele tempo onde se descerrarão os ouvidos dos surdos, onde os coxos saltarão como cervos e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Quem o Senhor quer salvar? Ele quer salvar todos. Isso aí é o desejo de Deus. Ele quer salvar a todos. Agora, será que todos querem ser salvos? E aí já não é um problema de Deus. É um problema nosso. É um problema pessoal. Deus quer a nossa salvação. Deus quer que nós todos voltemos para casa, o lugar de onde nós saímos, o reino dos céus, dele, o lugar da criação. Agora, o lugar do Criador, melhor dizendo. Agora, será que nós queremos voltar para esse lugar? Muitos de nós, pelo menos pelos comportamentos que nós vemos, dizem que não. Nós que nos agarramos ao mundo, nós que nos agarramos às coisas, nós que nos agarramos a tantas outras situações que não nos permitem, não nos desgrudam desse mundo para enxergarmos o Senhor. Só vai compreender a dinâmica de Deus, queridos irmãos e irmãs, quem é capaz de viver livre. E aqui viver livre significa desapegar-se de tudo e focar a sua vida no Senhor. Em primeiro lugar, focar a vida na espera. Na espera. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Agora, que casa é essa? É o reino de Deus. É o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. É o lugar da eterna alegria. É o lugar da esperança que nunca acaba, nunca finda. Eles virão a Sião cantando louvores. Por isso que o Salmo de hoje, o Salmo 145, fala para nós isso. Podemos dizer que é o Salmo daqueles que saem do exílio e entram na terra prometida, e entram no lugar da promessa, no lugar do cumprimento da promessa. O Senhor é fiel para sempre. Alguém desconfia disso? O Senhor é fiel para sempre, Ele não volta atrás. Ele não trai. Ele não trai a nossa esperança. Agora, é preciso que nós coloquemos nele a nossa esperança. É preciso que nós esperemos dele tudo, não dos outros ou das pessoas, porque senão, obviamente, nós nos frustramos. Por outro lado, agora ao olharmos o Evangelho, como eu dizia no início, mais uma vez, João Batista é destacado na liturgia da palavra e, sobretudo, agora no Evangelho de hoje, esse capítulo 11 de São Mateus. João, ele estava na prisão. Por que João estava na prisão? É óbvio. Por que ele estava na prisão? Porque ele não guardou a língua na boca. Essa é a verdade. João Batista, queridos, ele é um verdadeiro profeta. Como o próprio Jesus diz, ou não foi Jesus quem diz, mas eu que estou dizendo, né? Ele é o maior dos profetas. Não nasceu nenhum homem maior do que João Batista. Por quê? João Batista é aquele que era o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor e preparar todos aqueles que estavam à espera do Senhor, do Messias. E João Batista estava na prisão porque foram prendê-lo. Por quê?
ele falava muito. Ele falava de si, com orgulho, com vaidade. Ele falava de quem? Ele falava do Cristo, ele falava do Messias. Só que ele falava não de uma maneira carinhosa, como no nosso tempo a gente gosta de ser acariciado, né? O não hoje ele precisa ser dito de uma outra maneira. Não, filhinho. Né? João Batista não era assim. João Batista dava na cara. O tempo em que nós estamos vivendo é de coisas muito fofinhas, né? Vamos afofar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela precisa ser fofinha para a gente gostar dela, né? Precisa ser atraente. A palavra de Deus precisa acariciar o meu ego. A palavra de Deus, ela precisa acabar com o meu choro. A palavra de Deus, ela precisa entrar na minha vida para sanar os meus sofrimentos. E João Batista, queridos, era aquele que pregava a palavra de Deus na lata. Era aquele que pregava a palavra de Deus sem medo. João Batista andava no meio das cidades. Onde era o lugar onde João Batista morava? No deserto, ou seja, quem quiser conversão que me procure. Era assim. Quem quiser se preparar para a vinda do Messias, que largue tudo, entre no exílio, ou seja, entre no deserto e busque a conversão. Agora, na escola de João Batista, por isso que João Batista tinha também discípulos, e muitos desses discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus, porque já haviam sido preparados, digamos assim, fizeram o seu propedêutico, né? Fizeram um tempo de preparação para serem discípulos de Jesus, o verdadeiro mestre. E João estava na prisão porque anunciava o tempo messiânico. João estava na prisão porque dizia a verdade. Não só João Batista, se a gente quiser trazer para o nosso tempo hoje, não só João Batista é preso, é isolado, é esquecido, é banido. E a gente poderia atualizar para o nosso tempo, né? O tempo das redes sociais, é cancelado, né? João Batista foi tentado ser cancelado, tentaram cancelá-lo, mas não foi possível, porque ele prega a verdade, ele anuncia a verdade, e ele anuncia do seu jeito. Vivia de uma maneira muito austera, como narra para nós o Evangelho, ele se vestia com pele de animais, tinha uma dieta um pouco rigorosa, né? Como é que ele se alimentava do quê? De gafanhotos e mel do campo. Que saudável, né? Devia ser muito magrinho. E por isso que Jesus, talvez no Evangelho de hoje, tenha dito para ele assim, não é que vocês foram ver lá, um caniço agitado pelo vento, quase como uma ironia sobre a personalidade e o físico, né, digamos assim, de João Batista. Quando João estava preso na prisão, quando ouviu falar das boas obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos. Por que João Batista enviou a Jesus alguns dos seus discípulos? Para que seja confirmado aquilo que estava no profeta Isaías, dessa primeira leitura que nós acabamos de ouvir. João Batista, ele tinha uma certeza, mas ele queria confirmar. Será que o tempo chegou? Será que aquele tempo de preparação eu vou ter agora sossego? Será que agora eu vou me aposentar? Porque agora é o tempo messiânico, é o tempo do Messias. Não sou eu mais quem falo, mas é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, aquele que eu preparei o caminho para que o povo pudesse percorrer. E então, os discípulos de João, quando se aproximaram de Jesus, perguntou: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar ainda outro? É agora o tempo ou não é? Vejam, a insegurança dos discípulos, a falta de paz dos discípulos, mas ao mesmo tempo a fidelidade na expectativa, a fidelidade na espera. Nós corremos um grande risco, queridos, da gente esperar muito e não termos mais expectativa. Como muitos de nós, infelizmente até mesmo católicos, já não esperam mais a vinda definitiva do Senhor e por isso vivem a sua vida, levam a sua vida como se Deus nem existisse. Estão na igreja não sei porquê, mas vivem a sua vida como se Deus nem existisse. Qual foi a última vez da confissão? Qual foi a última vez de participar da missa? Qual foi a última vez de estar inserido numa vida eclesial, de acompanhar a vida da igreja?
de se fazer presente na vida comunitária. São aspectos que nos chamam a atenção e que falam muito sobre a nossa personalidade, falam muito sobre também a nossa expectativa, quase zerada. É preciso que nós, mesmo que em tempos de sofrimento, mesmo que em tempos de exílio, nós retomemos essa expectativa. Não percamos a nossa esperança no Senhor, aquela mesma esperança que João Batista anunciava no deserto. Só que Jesus, ao receber a visita dos discípulos de João, com essa dúvida, mandou responder a João. Vai lá e diz o seguinte: conta para João o que vocês estão vendo. Conta para João o que vocês estão ouvindo. E aqui Jesus fala do tempo onde a primeira leitura mesmo ressalta para nós, né? Aquilo que, quando acontecer, chegou o tempo. Quando os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. É óbvio que eles voltaram para João com uma imensa alegria. Não tanto porque João estava preso, mas a maior alegria do discípulo é ver tudo aquilo que estava sendo prometido se cumprir. Todo o livro do profeta Isaías ali agora se tornar uma realidade. Mas Jesus continua: felizes os que não se escandalizam por causa de mim. Os discípulos então de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Veja, Jesus poderia falar sobre outras coisas, poderia continuar o tempo de preparação, mas ele precisou dizer quem era a autoridade, quem era aquele profeta. O que vocês foram ver no deserto? Foram tirar férias no deserto? Não. Primeiro que entrar no deserto é muito perigoso. Você pode entrar, mas não pode sair vivo. Você pode entrar, mas pode ser roubado. Poderia, né? Você poderia entrar no deserto e ser sequestrado, ser saqueado. Você poderia, perder a sua vida, não só pelas pessoas, pelos grandes ladrões que havia no deserto, as pessoas mal intencionadas, mas também pelos próprios animais peçonhentos que lá haviam. Entrar no deserto é um desafio. Também, queridos, nós podemos dizer que a nossa própria vida é um desafio. Agora, o grande problema que nos chama, a grande questão que nos chama a atenção é: por medo nós vamos deixar de viver a nossa vida? É óbvio que não. A gente precisa entrar deserto adentro, desbravar esse deserto com uma esperança: o Senhor há de vir. O Senhor vem ao meu encontro. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Aqui tem 2 tons de ironia, né? Primeiro, o fato do próprio Jesus entender João Batista como aquele, digamos, magrelo, mas ao mesmo tempo aquele que não é Maria vai com as outras. Tem um ditado, eu acabei de dizer o ditado, né? Sabe aquela pessoa que está sempre indo na opinião dos outros? João Batista não era assim. João Batista, ele tinha sua própria personalidade, ele vivia a sua vida retamente, esperando o Senhor. E por isso que Jesus aponta para ele, ao mesmo tempo que João Batista apontava para o Cristo, agora o Cristo aponta para ele. Aponta para quê? Para perceber que ele é aquele chamado precursor. Não é aquele que vai lidar com outras realidades mostrando uma fantasia religiosa. Mas João Batista é aquele que vai pregar na verdade, como eu já disse. João Batista é aquele que vai dizer o que você tem que fazer. Infelizmente, no nosso tempo, a igreja orienta. Como João Batista orientava? Não, a igreja não é um caniço agitado pelo vento, não é uma Maria vai com as outras. Ela vai dizer a verdade. Ela vai precisar dizer, está errado. E no nosso tempo, como é desafiador a gente dizer para o irmão, meu irmão, consciência, está errado. Vamos mudar de vida, vamos se converter, vamos mudar de opinião, vamos esperar o Senhor seriamente. Agora, será que nós queremos isso para a nossa vida? Só quem vai dizer isso são os nossos comportamentos, mas sobretudo a nossa mentalidade. O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Jesus está hoje aqui muito provocativo, né? Não, roupas finas são aqueles que ficam nos palácios dos reis. Jesus está falando de quem?
dos sacerdotes. Jesus está falando daqueles judeus eloquentes, Jesus aqui está falando daqueles que frequentavam não só as grandes autoridades, os palácios, né? Mas frequentavam também, se deixavam levar pelas autoridades romanas. Queridos, Jesus chama a nossa atenção. Eis que envio o meu mensageiro à sua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. É o que está no profeta Isaías, mas que agora está sendo cumprido, está se tornando uma realidade. Por isso que hoje nós chamamos Domingo Gaudete, o domingo da alegria, o domingo da espera próxima que vem. Próximo do Natal, próximos do Natal do Senhor, mas também aquela eterna alegria, eterna não, né? Aquela alegria perene, simples, da expectativa da vinda definitiva do Senhor. Peçamos esse mesmo Senhor, queridos irmãos e irmãs, que nos ajude a preparar bem o Natal do Senhor, não só o dia 25, mas o seu nascimento na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e professar juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai,